Nos últimos dias, uma temática tomou conta das redes sociais, as rodas de conversa e todas as ações que algumas organizações estão realizando. Saúde mental no trabalho passou a ser discutida, comentada e muitas pessoas passaram a se perguntar do que se tratam riscos psicossociais, fatores psicossociais e quais as tais atualizações que a NR1 traz para o contexto das organizações. Eu sou a psicóloga Graziela Ribeiro, sou especialista em gestão de pessoas, atuo há mais de 15 anos no contexto organizacional e do trabalho e hoje pretendo trazer algumas informações sobre essa temática para que possamos construir juntos ambientes organizacionais mais saudáveis. Quando a gente fala em riscos psicossociais, a gente está falando de todos aqueles fatores da gestão e do contexto organizacional e social que podem trazer algum nível de adoecimento físico ou psicológico para a pessoa dentro do contexto de trabalho. Quando a gente fala de fatores de riscos psicossociais, são todos aqueles fatores, como por exemplo, sobrecarga de trabalho, desorganização do contexto, dificuldades nos processos de comunicação, equipamentos que estão em condições inadequadas de trabalho. Então, tudo aquilo que pode, de alguma forma, trazer para o contexto organizacional um risco maior para aquele trabalhador de adoecimento. A identificação dos fatores de riscos e dos riscos psicossociais passam agora, a partir da atualização da NR1, ser obrigatórios dentro do contexto organizacional. Então, assim como se faz e se realizava um mapeamento de riscos, por exemplo, físicos, auditivos, de perda auditiva, de adoecimento por questões de posições no trabalho, desgaste, atividades repetitivas, agora as organizações passam também a ter que desenvolver aquilo que a gente vai chamar de mapeamento de riscos psicossociais. Então, sim, o ideal é que a gente sempre procure, e é o que a ANR propõe, se antecipar aos processos de adoecimento, identificando aqueles fatores que podem trazer uma maior probabilidade de adoecimento. Isso pode ser feito por meio de uma série de instrumentos que existem hoje em escalas, validadas, também por meio de pesquisas dentro do contexto organizacional, observação do contexto, conversa com gestores, conhecimento sobre a cultura organizacional, o clima organizacional. Quanto antes a organização ela conseguir fazer o mapeamento desses fatores de riscos psicossociais, mais efetivas serão as intervenções que serão realizadas. Saúde mental no trabalho não tem a ver somente com fatores individuais. Quando a gente pensa saúde mental no trabalho, a gente precisa levar em consideração todo o processo de relacionamento, cultura, e toda a estrutura organizacional. Como eu falei anteriormente, os fatores de risco psicossocial e os riscos psicossociais, eles estão associados a essas questões de gestão, da organização do trabalho e também da cultura da organização. Então, hoje, quando a gente pensa a saúde mental do trabalho, não é possível olhar apenas para o individual, porque dentro do contexto de trabalho existem as relações hierárquicas, as relações entre colegas e tudo isso vai impactar na saúde mental desse colaborador. Quando não identificados e tomadas medidas que sejam efetivas para reduzir esses fatores de risco, as pessoas que atuam dentro dos contextos elas podem vir a adoecer. Diante disso podem surgir crises de ansiedade, transtornos depressivos, estresse crônico e muitas vezes a síndrome de burnout. Todos esses processos de adoecimento já levaram mais de 470 mil pessoas a se afastarem do contexto do trabalho. E isso, por consequência, gera, além de uma série de danos para a pessoa, de uma forma individual, também danos para as organizações em termos econômicos, uma vez que os fatores previdenciários, quando essa pessoa ela se afasta do trabalho, tem esses custos que vão recair sobre essa organização. E também a gente sabe que aqueles ambientes que
promovem, de certa forma, um adoecimento ou favorecem o adoecimento e não promovem a saúde, né, mental ou física, eles, por consequência, eles vão ser menos produtivos, menos criativos, menos competitivos, né? Então, o que a gente sabe é que quando a organização ela consegue conciliar exigências, produtividade, entregas, né, objetivos que todas as organizações têm, com a promoção da saúde mental no contexto do trabalho, a saúde física, um ambiente em que aquele colaborador e as pessoas elas se sintam, né, acolhidas, elas se sintam respeitadas, elas se sintam valorizadas. Por consequência, essa organização ela terá muito melhores resultados. Ok, mas então a NR1 exige que a gente faça um mapeamento dos riscos psicossociais. Mas será que mapear apenas os riscos psicossociais, construir um documento, um relatório, é suficiente para que a gente possa, de fato, ter ambientes organizacionais mais saudáveis? A resposta é não. Na verdade, esse é o primeiro passo ou a primeira iniciativa que a atualização da NR1 propõe, que é o mapeamento dos fatores, o mapeamento dos riscos psicossociais. A partir disso, o que é esperado é que essa organização, ela crie estratégias, ela construa programas, ela construa, espaços, processos que estejam alinhados a esses objetivos da promoção da saúde mental no trabalho. E nesse contexto é que se inserem principalmente os psicólogos organizacionais e do trabalho, que são as pessoas que vão entender desses fatores emocionais, dos comportamentos, que estudam, o comportamento das pessoas em diferentes contextos e que vão conseguir propor ações, estratégias e programas que vão de fato fazer com que aqueles fatores, aqueles riscos que forem identificados sejam minimizados e que essas ações que estão no papel venham para a prática e consigam de fato promover um ambiente mais seguro e mais saudável para as pessoas trabalharem. Se você é gestor ou proprietário de uma organização, talvez um bom começo seja buscar um profissional em compreender, entender o que se trata, falar e trazer estratégias para a promoção da saúde mental no trabalho.